Primeiro de tudo, irmão, foi Deus quem nos criou, ou seja, isto já é mais do que o suficiente para nós darmos toda a glória apenas para Ele, porque se Ele não tivesse nos criado, nós nem sequer existiríamos, correto? Não ache que você veio do macaco, isso é algo completamente patético. E segundo, tudo aquilo que é de bom que nós possamos fazer em nossas vidas é porque Deus nos agraciou, irmão. Ele nos direcionou no caminho da boa obra. Ele nos guiou para que pudéssemos fazer coisas boas para nós e para outras pessoas. Ou seja, tudo aquilo que nós pudermos fazer de bom em nossas vidas é porque Deus nos mostrou aquilo que deveria ser feito. Se fosse depender da nossa natureza pecaminosa, ou seja, da nossa inclinação natural para fazer o mal, nós absolutamente nunca teríamos a capacidade de fazer uma boa obra que impactasse positivamente na nossa vida e na vida das outras pessoas. Então, coloque na sua cabeça de uma vez por todas que toda a glória pertence apenas ao Criador. Não te glorie nas riquezas, se as tiverem, nem nos amigos por serem poderosos, mas em Deus, que tudo nos dá e, acima de tudo, deseja dar-se a si mesmo. Entenda, irmão, que Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida. Mesmo nós sendo pecadores desde a nossa natureza, ainda assim Ele escolhe nos amar, irmão, pois nós somos obra dele. Não tem como um Criador não amar a sua obra, irmão. Ora, Ele nos fez imagem e semelhança dele, irmão. Você consegue entender a magnitude disso? Que nós, seres humanos, somos a obra máxima do nosso Criador. E por conta disso, não tem como Ele não nos amar. E por Ele nos amar, Ele deseja, Ele quer fazer parte da nossa vida, irmão. Ele quer, no fim das contas, nos levar para viver ao lado dele, irmão. É por isso que Ele quer tanto a nossa servidão, a nossa obediência apenas a Ele, irmão. Porque só Ele possui uma vontade 100% boa e 100% justa. Ele é o único ser puro que existe em tudo o que há no universo. É por isso que quando nós obedecemos a Ele, quando nós servimos a Ele, renunciamos completamente às nossas vontades e vivemos para cumprir apenas com as vontades dEle, tudo na nossa vida, enfim, começa a dar certo. Tudo que nós iremos fazer, enfim, começa a gerar bons frutos. Porque não tem como não gerar bons frutos, porque nós finalmente estamos vivendo sobre a vontade do único que é 100% bom e 100% justo. E essa bondade e justiça que advém dele, obrigatoriamente irá gerar bons frutos na nossa vida. Os não crentes, eles acham que essa servidão que nós devemos ter para o Criador é algo ruim, é uma prisão, é algo que faz mal para nós. Como assim você não pode seguir com as suas próprias vontades? Como você vai ser feliz não seguindo as próprias vontades, seguindo as vontades de um ser supremo que você nem sequer sabe se existe? Eles não conseguem enxergar que justamente por nós servirmos à vontade do único que é 100% bom e justo, que essa servidão, ela obrigatoriamente irá nos fornecer aquilo que verdadeiramente nos torna felizes, aquilo que verdadeiramente nos dá satisfação de vida. Porque não tem como você obter a verdadeira felicidade e a verdadeira satisfação de vida se você seguir as suas próprias vontades, que advêm de um coração, de um espírito que é completamente podre e pecaminoso desde a sua natureza. Se você segue as suas próprias vontades, não tem como você obter a verdadeira felicidade e a verdadeira satisfação. Você vai apenas viver obtendo apenas prazeres momentâneos, passageiros e imediatos. Você nunca vai obter uma felicidade plena no longo prazo. E essa felicidade plena no longo prazo, ela só pode ser obtida a partir do momento que nós seguirmos a vontade de Deus, pois só Ele tem
uma vontade 100% boa e justa. Se nós viermos a obter riquezas neste mundo maligno, é porque Deus quis que nós obtêssemos isso, é porque Ele nos direcionou no caminho para obtermos essas riquezas. Claro, você pode sim também obter essas riquezas indo para o mau caminho, obedecendo o inimigo. Só que essas riquezas, elas terão uma data de validade, elas logo se afastarão de você. E mesmo que elas não se afastem de você, por exemplo, criando uma situação hipotética que nunca aconteceu no mundo, o indivíduo vai lá, vive pelas suas próprias vontades, vive para conquistar o mundo, para agradar ao mundo. Esse indivíduo, com certeza, ele vai obter riquezas materiais nesse mundo. E ele pode sim manter essas riquezas, vai ser difícil, mas ele pode manter essas riquezas até o último momento da sua vida. Ele pode manter essas riquezas por toda a sua vida. Só que quando ele fizer a transição da sua vida física para a sua vida espiritual, sabe para onde ele vai? É lá para baixo, irmão. Porque da mesma forma que o inimigo dá, ele também cobra. Lembre-se disso. E que fique bem claro, eu não estou dizendo que nós, servos de Deus, não podemos ter riquezas nesse mundo. Nós não podemos ter um bom carro, uma boa casa, um bom relógio, uma boa roupa. Não estou dizendo isso. Nós podemos sim ter todos esses bens considerados ricos de valor nesse mundo. Nós podemos ter esses bens, desde que nós não façamos destes bens o foco da nossa vida. São apenas bens materiais. Eles servem apenas para o nosso uso de sobrevivência ou para nós passarmos do tempo. Não faça desses bens materiais o foco da sua vida. O foco da sua vida tem que ser sempre servir a Deus, viver para agradar a Ele. E você não agrada a Ele conseguindo esses bens materiais. Mas caso você deseja ter esses bens materiais, caso você queira comprar o carro dos seus sonhos, a mansão dos seus sonhos, seja lá o que for, você pode, irmão. Desde que, novamente, você não faça dessas coisas o foco da felicidade da sua vida. O foco da felicidade da sua vida deve ser viver para agradar ao Criador. A sua felicidade, ela procede à felicidade do Criador, ou seja, primeiro nós devemos fazer aquilo que agrada ao Criador, para depois nós obtermos algo que agrade a nossa própria vontade, você entende? E obviamente, né, se você vir a obter esses bens materiais, não se glorie deles, irmão, pelo amor de Deus. Se você obteve eles, é porque Deus quis que você obtesse eles, é porque Ele direcionou você no bom caminho para obter esses bens na sua vida. Lembre-se disso, toda honra e glória pertencem apenas ao Criador. E aí isso que eu acabei de falar vai cair perfeitamente com esse trecho, ó, presta atenção. Não te ensoberbeças por tuas boas obras, porque bem diverso dos homens são os juízos de Deus, a quem desagrada muitas vezes o que aos homens agrada, você entende? Se fosse para resumir esse trecho, não viva para ganhar o mundo, não viva para agradar o mundo, viva apenas para ganhar o reino dos céus, viva apenas para agradar ao Criador. Se engana muito o cidadão que se diz ser cristão e ainda não entendeu que ele não deve viver para conquistar o mundo, para ganhar o mundo, para agradar o mundo. Ele deve viver para ir contra o mundo, da mesma forma que o nosso Messias nos ensinou. No mundo terás aflições, porém, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou, eu agradei o mundo. Ele não falou, eu conquistei o mundo. Ele falou, eu venci o mundo. Ou seja, eu fui contra ele. Seguir a Cristo é literalmente ir contra o mundo e contra a manada mundana. E como foi dito no texto, se você vier a fazer boas obras nesse mundo, não fique soberbo por causa delas, irmão. Não aumente o seu ego por causa delas, irmão. Não ache que você é melhor do que ninguém por causa delas, irmão. Você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores imundos e desprezíveis desde a nossa natureza. Não há um que se salve disso, desta natureza pecaminosa que há dentro de nós. Então, lembre-se sempre que se você faz uma boa obra na sua vida, é porque Deus lhe coordenou no bom caminho para que você viesse a fazer
esta boa obra, você entende? Porque se fosse depender da nossa própria vontade, nós nunca iríamos fazer boas obras. Se fosse depender da nossa própria vontade, nós iríamos viver apenas prezando pela nossa própria satisfação e iríamos sempre querer passar por cima dos outros, o que é exatamente isso que a grande maioria faz, não é mesmo? Então, bote isso de uma vez por todas na sua cabecinha. Toda honra e glória pertencem apenas ao Criador, irmão. Não importa o quão generoso você seja, não importa o quão caridoso você seja, não importa se você já fundou ONGs, instituições que ajudam milhares de pessoas, você não tem o direito de se vangloriar dessas coisas. Porque, novamente, se você veio a fazer essas boas coisas que impactem positivamente na vida dos outros, na vida do próximo, é porque Deus agraciou o seu coração para que você tivesse esta boa motivação na sua vida. Você entende? Não te comprazas nas tuas habilidades e talentos para não desagradares a Deus, a quem pertencem todos os seus dons naturais, irmão. É a história de Sansão. Deus deu o dom da força física extrema, extraordinária para Sansão, e ele achava que ele conseguiu esse dom por conta própria. Ele achava que ele não precisava ser grato a Deus por ter dado este dom a ele. E em detrimento disso, o que ele fez por toda a sua vida? Ao invés de usar este dom que ele tinha para cumprir com o propósito de Deus na sua vida, que o Senhor determinou que ele cumprisse, por isso que ele deu o talento da força física para ele, o que ele fez? Ele usou esse dom para cumprir com os seus próprios propósitos de vida, para satisfazer os seus próprios desejos e vontades próprias, pessoais. Resultado, o fim da sua história, ele viveu apenas satisfazendo os seus próprios desejos e as suas próprias vontades, e por conta disso ele caiu em pecado atrás do pecado, até que chegou num ponto onde ele perdeu os seus poderes, teve os 2 olhos arrancados e virou escravo dos seus inimigos. É isso o que acontece quando você não é grato ao Criador pelo que ele te deu. É isso o que acontece quando você se distancia do caminho, do propósito que Deus tem para a sua vida. Entenda de uma vez por todas que Deus tem um propósito único e específico para cada ser humano existente nesta terra. Comigo não é diferente, com você não é diferente. Você tem dons e talentos naturais que são coisas próprias suas que mais ninguém no mundo tem, que Deus te deu para que você use isso para cumprir com um propósito que só você pode cumprir para Ele. Entenda isso de uma vez por todas, irmão. Deus não faz absolutamente ninguém igual ao outro. Todos nós somos diferentes, todos nós temos particularidades que diferem um do outro. E nós devemos usar essas particularidades não para satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Nós temos que usar essas particularidades, ou seja, os nossos dons e talentos naturais, para a glória de Deus, irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Se alguém advertido 1 ou 2 vezes, se não emendar, não porfies com ele, mas encomenda tudo a Deus, que sabe tirar o bem do mal, a fim de que se faça a sua vontade, e ele seja glorificado em todos os seus servos. Isso aqui define como deve ser a sua atitude ao tentar converter alguém. Entenda de uma vez por todas, irmão, que nós não podemos converter ninguém. Se alguém venha a despertar para a verdade de Deus, ou seja, se alguém é convertido para Deus, é porque Deus converteu ele. Deus quem quis que ele fosse convertido. Nós não temos o poder de converter ninguém, irmão. O que nós podemos é, como foi falado no trecho, advertir. Irmão, você está indo para o mau caminho. Venha por esse caminho aqui que é melhor. Irmão, você está fazendo algo que é deletério para o seu espírito. Faça isso daqui que é melhor. Irmão, você está caindo nas tentações do inimigo. Tome cuidado. Isso é o máximo que nós podemos fazer para o próximo. Advertir, tentar abrir os olhos deles. Mas os olhos deles só serão verdadeiramente abertos só se for da vontade de Deus, irmão. Você vai chorar, você vai espernear, você vai ficar ansioso por Deus escolher a dedo quem Ele quer despertar? Fique à vontade, irmão. Deus pode fazer absolutamente o que Ele quiser conosco, pois todos nós somos criações, somos obra dele, irmão. Por acaso um criador não pode fazer o que ele bem entende com a sua obra?
com a sua criação. Eu cometia muito este erro de ficar tentando converter a minha família, que em sua maior parte vive para agradar o inimigo, e em todas as vezes que eu fiz isso, não dava em nada, irmão. A cabeça delas não consegue mudar. Por quê? Novamente, o que eu falei atrás, lá eu não tenho como converter elas, eu não tenho como mudar a cabeça delas, eu não tenho como mudar o que está dentro do espírito delas. O que no máximo eu posso fazer é adverter. E esta advertência, na maior parte das vezes, não será necessário para despertar o espírito delas. O espírito delas só vai ser completamente despertado se for da vontade de Deus, irmão. É assim que é. Ele é o Criador, Ele é o Rei, é Ele quem manda em nós e não o contrário, irmão. É duro ouvir isso, mas é a realidade. Ele pode fazer, Ele faz exatamente aquilo que Ele quiser conosco. E aí, no caso, como foi falado no trecho, se você tentou advertir uma ou duas vezes essa pessoa de que ela está indo no caminho errado, e ela ainda assim não conseguiu mudar a sua cabecinha, faça uma oração para ela, irmão. Encomende esta tarefa de conversão de uma pessoa que é importante para você a Deus, irmão. Peça para que Ele desperte ela, peça para que Ele agracie ela com o Espírito Divino. Peça que Deus desperte a percepção dela para a verdade. Isso é o máximo que nós podemos fazer, irmão. Nós não temos o poder para ir além disso, você entende? Quem possui a verdadeira e perfeita caridade não busca a si em coisa alguma, mas seu único desejo é que em tudo se realize a glória de Deus, irmão. Sabe por quê, irmão? Nosso único desejo deve ser que seja feita apenas a vontade e a glória de Deus, porque tudo que é consequência da vontade e da glória de Deus são coisas boas. São coisas que fazem bem para o próximo. São coisas que impactam positivamente na vida das pessoas. A vontade de Deus nunca vai ser que alguém tenha uma vida fracassada, tenha uma vida de apenas enganos, tenha uma vida ruim para si próprio. Deus não quer isso para nós, irmão. Foi o que eu falei no vídeo. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Nós somos criações dele. É óbvio que por conta disso, Ele nos ama acima de tudo. Ele quer ver o nosso bem acima de tudo. E é justamente por Ele querer ver o nosso bem que Ele nos coloca, na maior parte das vezes, em situações difíceis, em situações de dor, em situações de sofrimento, porque é a partir dessas tribulações que nós nos tornamos mais fortes para o dia de amanhã. É só a partir da dor e do sofrimento que nós ficamos mais fortes mentalmente, fisicamente e o mais importante de todos, espiritualmente, irmão. Não tem como nós nos tornarmos seres fortes através da facilidade, do conforto e do comodismo. Não tem como, irmão. Então entenda que justamente pelo nosso Pai nos amar e querer ver o nosso bem, o nosso progresso dia após dia, que Ele nos coloca diante de situações difíceis, que Ele nos coloca para sofrer diariamente, pois é a partir desse sofrimento que nós ficamos mais fortes, que nós ultrapassamos esse sofrimento e progredimos na vida, você entende? E aí, novamente, é por isso que toda honra e glória pertencem apenas a Ele, irmão. Porque é Ele que nos coloca nas situações difíceis. Então, se nós estamos dentro de uma situação difícil em nossas vidas, e é justamente através dessa situação que nós nos tornamos mais fortes, foi porque Ele quis que fosse assim, irmão. Primeiramente, quem foi que nos colocou nessa situação difícil para que nós ultrapassássemos ela e nos tornássemos mais fortes? Foi o Criador, irmão. Ele que nos colocou nessa situação difícil, porque Ele quer que nós vençamos essa situação difícil e fiquemos mais fortes dia após dia. Você entende? Toda honra e glória pertencem apenas a Ele, irmão. Humilhemos, pois, as nossas almas sob a mão de Deus na tentação e na tribulação, porque os humildes de espírito, Ele os há de salvar e exaltar. Entenda, irmão, entenda de uma vez por todas que você só consegue ultrapassar uma tribulação na sua vida, você só consegue suportar uma tentação na sua vida se você se entregar da devida maneira para o Senhor. Você tem que permitir que Ele coordene a sua vida.
Você tem que pedir forças para Ele. Eu sei que, por eu ser um pecador imundo e desprezível desde a minha natureza, eu não estou em posição de pedir nada a Deus além de perdão pelos meus pecados. Mas quando eu estou numa situação difícil, eu sim me sinto na necessidade de pedir forças ao Criador. Eu sim me sinto na necessidade de pedir o direcionamento dele na minha vida. Eu sim me sinto na necessidade de pedir que ele me coordene, que ele me guie no seu bom e justo caminho. Porque sem ele, irmão, eu não consigo suportar nenhuma tribulação. Sem ele, eu não consigo suportar nenhuma tentação do inimigo. Sem ele, eu não posso fazer nada, irmão. Nada de bom, óbvio, porque eu não preciso dele para fazer algo ruim. Só que, obviamente, eu não quero fazer algo ruim. Eu quero fazer coisas boas na minha vida. E para que eu possa fazer essas coisas boas na minha vida, eu obrigatoriamente preciso da presença dele na minha vida. Você entende? Outra coisa muito importante que ele fala no início do trecho, que nós devemos a todo momento nos humilhar inteira e completamente para o nosso Senhor. Nós temos que entender, irmão, de uma vez por todas, o nosso devido lugar perante o Criador, que é o que eu já falei inúmeras vezes nesse vídeo. Todos nós somos pecadores, imundos e desprezíveis, desde a nossa natureza. E por conta disso, em detrimento desta natureza pecaminosa, nós sempre devemos estar nos humilhando completamente para o Senhor. Porque é justamente através dessa humilhação que ele vê que é benéfico agraciar aquele indivíduo que está se humilhando perante a ele. Ele vê que vai ser bom instruir aquele indivíduo no bom caminho dele. Ele vê que para a glória dele será bom guiar aquele indivíduo que está se humilhando de corpo, mente e alma para ele, guiá-lo no bom caminho, que só advém dele, você entende? Então, irmão, é o que eu sempre falo, as pessoas, elas negligenciam muito o poder da oração em suas vidas. Elas sempre querem rezar um Pai Nosso e irem dormir. Reza um Pai Nosso ali de qualquer jeito, em um minuto, menos de um minuto, e vai dormir. Irmão, pelo amor de Deus, tu tá achando que uma oração é simplesmente recitar o Pai Nosso em 30 segundos e ir dormir? Faça-me um favor, irmão. Tá achando que uma oração é você pegar um livrinho com frases ditadas e ficar lendo ela? Pelo amor de Deus, irmão. A verdadeira oração, ela é algo 100% sincero, próprio do indivíduo, algo que vem do fundo do seu âmago, em que você tira isso e entrega completamente para Deus. Ou seja, a verdadeira oração, ela é feita com as suas próprias palavras, com aquilo de mais sincero que tem dentro do seu ser. Não estou dizendo que não é para fazer um Pai Nosso, é claro que você tem que fazer um Pai Nosso, você tem que fazer, eu rezo o Pai Nosso frequentemente em todo o meu dia, mas após o Pai Nosso, você faz uma oração 100% sincera para o Criador. Você tira tudo aquilo que está te perturbando no fundo do seu espírito e entrega ao Criador. Ou seja, a verdadeira oração tem a ver com você criar uma intimidade com o nosso Criador. É você literalmente conversar com ele, irmão. É antes de dormir você tirar ali 15, 20, 30 minutos para literalmente estar conversando com o Senhor, irmão. Não é você ficar recitando frasezinha pronta, não é você ficar lendo algo que foi escrito por outra pessoa. É você ser 100% sincero para Deus, irmão. E aí, o que eu falei no início é que as pessoas negligenciam muito o poder da oração. Irmão, a oração, depois que eu passei a fazer ela desta maneira 100% fiel e sincera, tudo na minha vida mudou, irmão. A minha energia espiritual hoje, ela está absurdamente alta. Eu tô literalmente exalando energia espiritual a todo momento do meu dia. Por quê? Porque eu aprendi a fazer uma oração verdadeira, que agrade ao Senhor. Não negligencie, irmão, o poder da oração. É justamente através da oração que o Senhor irá cada vez mais imbuir o Espírito dele no seu próprio Espírito. Então não negligencie o poder da oração, irmão. Faça-me um favor, rezar um Pai Nosso em 30 segundos e ir dormir, faça-me um favor, né, irmão? Quando o homem de boa vontade é atribulado, tentado ou molestado de maus pensamentos, compreende melhor que Deus lhe é necessário e sem ele nada pode lhe bom. Você entende, irmão, que mais uma vez, porque toda a honra e glória pertencem apenas a ele? Porque sem ele nós não podemos suportar nenhuma tentação, nenhuma tribulação, nada de ruim em nossas vidas. Nós podemos suportar, ultrapassar isso se nós não tivermos a presença do Criador no nosso espírito, irmão. É ele que nos dá força para ir contra tudo isso que há de mal neste mundo maligno.
E agora, para finalizar, ó, não te apoies em ti, mas em Deus firma a tua esperança. Faze o que está em tuas mãos e Deus ajudará a tua boa vontade. Você não precisa, irmão, estar na melhor condição do mundo para começar a progredir na sua vida, né? Faça-me um favor. Você simplesmente tem que entender que você deve apenas fazer aquilo que dá pra fazer, aquilo que tem que ser feito dia após dia, aquilo que você consegue fazer naquela condição atual que você está em sua vida. E se for da vontade de Deus que aquela situação melhore, se for da vontade de Deus que você progrida naquela atividade em específico, assim será feito, irmão. E entenda que se você fracassa em algo na sua vida, das duas uma, ou Deus quer que você fique mais forte através desse fracasso e que você continue percorrendo atrás daquilo, até que você consiga fazer aquilo dar certo, ou é porque não era para dar certo de fato, irmão. Existem nós, por seguirmos as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos, na maior parte das vezes, ou se não em todas essas vezes, nós iremos enganar a nossa mente e o nosso espírito. E é por isso que nós fracassamos em muitas coisas que fazemos em nossas vidas, porque Deus não quer que nós façamos aquilo, irmão. Eu já fracassei em diversos negócios aqui, tentando fazer diversos negócios aqui na internet. E eu entendi que esse fracasso era justamente Deus me alertando que não era para eu focar a minha mente naquilo, que não era para eu focar a minha vida naquilo, que Ele não queria aquilo para a minha vida, que eu estava me desviando do propósito dele na minha vida, até que eu entendi que o propósito dele na minha vida é justamente estar aqui falando com você, gravando esse vídeo, me aproximando de Deus, e eu acho, né, eu espero que eu esteja também contribuindo para que você também se aproxime dele. E a partir do momento que eu entendi isso e comecei a fazer isso, por mais que eu não esteja ainda tendo bons resultados, boas visualizações, eu estou finalmente me sentindo completamente satisfeito e feliz na minha vida, porque eu finalmente encontrei algo que eu consigo depositar toda a minha energia, todo o meu tempo de vida nisso e obter a plena e verdadeira satisfação de vida. Então você entende, irmão, que se, novamente, que eu acabei de falar das duas coisas, se você está fracassando em algo na sua vida, ou é porque Deus quer que você fique mais forte através desse fracasso, ou ele está tentando te mostrar, te avisar, te alertar de que você está direcionando o foco da sua vida para algo que não vai fazer bem para você, que você está focando em algo que não seja para a glória de Deus. E a partir do momento que você faz algo que não é para a glória de Deus, tudo vai dar errado, irmão. É simples assim. Sem Ele na nossa vida, irmão, nós não somos absolutamente nada. Nós não podemos fazer absolutamente nada de bom, nada que preste, irmão. Eu espero fielmente que eu tenha contribuído para a sua comunhão com Deus a partir deste vídeo, pois tudo isso, irmão, é para a glória do Criador.